Chegou a hora do programa Vozes do Recife, uma produção do REC Lab, o Laboratório de Estudos e Ensino sobre o Recife, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Maria Eduarda de Aguiar, estudante de Rádio, TV e Internet da Universidade Federal de Pernambuco e estou aqui para mais um episódio do programa Vozes do Recife, realizado para você que quer conhecer mais sobre a história, a cultura e as vozes que fazem do Recife uma cidade tão repleta de diversidades. No Vozes do Recife, a gente vai mergulhar em histórias que traduzem o que o Recife é hoje, compartilhar curiosidades e trazer reflexões para se pensar como nós queremos a nossa cidade. Fique ligado na Rádio Universitária Paulo Freire. Hoje vamos conversar sobre conflitos fundiários no Recife, o caso da comunidade da Linha. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com a cientista social Ingrid Barbosa, com a mediação do professor Jaime Guimarães Júnior. A professora Ingrid Barbosa é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. É doutoranda e mestre em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco, com pesquisas sobre gênero e conflitos fundiários, investigando o papel e a liderança das mulheres nos conflitos fundiários existentes em áreas pertencentes às linhas férreas. Ingrid Barbosa presta serviços de assessoria técnica em temas urbanos e, atualmente, participa dos grupos de pesquisa Ecologia Política e Direito à Cidade, da UFRPE, Redes, Sociabilidade e Poder, da UFPE, e DADA, Grupo de Pesquisa, Estudos e Extensão sobre Relações de Gênero, Sexualidade e Saúde, também na UFRPE. Integra também o Laboratório de Estudos e Ensinos sobre o Recife, o REC Lab, na UFRPE. Então vamos lá para mais um Vozes do Recife. Bem na hora do almoço, prepare seu prato recheado de delícias do Recife e vem com a gente pelas histórias que fazem do Recife um lugar de muitas coisas que precisamos conversar. Olá, Ingrid, tudo bom? Como é que você tá? Como estão as coisas? Bem-vinda. Olá, Jaime, tudo bem? Obrigada, estou bem. Agradeço pelo convite. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Que bom que você está aqui com a gente. Ingrid é parceira do nosso REC Lab e uma pesquisadora também do REC Lab, do laboratório, mas a gente precisava trazer, Ingrid, para além da sua pesquisa, que é a sua dissertação de mestrado, entender um pouco dessa comunidade da linha, né, que é o nosso tema de hoje. E aí, Ingrid, para as pessoas que a gente não consegue mostrar um mapa, né, para a localização de onde é que fica a comunidade da linha, por favor, me explica para o nosso ouvinte onde é que fica a comunidade da linha, qual é a problemática, o que é que está acontecendo, para a gente entender e começar a nossa discussão. Mais uma vez, obrigada. Falando sobre o que é a comunidade da linha, né? Ela tem esse nome muito específico porque ela é cortada por uma linha férrea, então você vem com o nome Comunidade da Linha, como produto dessa luta desses moradores, por reivindicação pela habitação, pela permanência no território, mas ela é composta por duas CIS, né? Comunidade de Interesse Social, a sigla, é a CIS Paz e Amor e a CIS Beco do Michelon. Então, você tem ali duas comunidades de interesse social que compõem essa comunidade que se localiza na zona sul do Recife, certo? Na RPA 6. Ela é cortada por duas grandes avenidas, né? Que é a Avenida Recife e a Avenida da Câmara, próxima ao aeroporto também. E ali, quem conhece um pouco a região do Recife, sabe onde fica, por exemplo, o Armazém Coral, na Avenida Recife. Então, essa comunidade está ali por trás. Você tem o muro do aeroporto, tem o Armazém Coral, então toda aquela comunidade que se localiza naquela região se caracteriza como a comunidade da linha. Então, ela também é margeada, né, pelo outro lado, pela Mato Shoa e por essas duas grandes avenidas e o aeroporto, que por si só já é um ponto de referência para localizar essa comunidade no Recife. Essa é uma daquelas comunidades que o avião passa bem baixinho, né? Já na hora de pousar. Exato. Quando você está na comunidade, você consegue ver o avião passando, ou decolando ou pousando. E assim, é tão próximo que a turbina dos aviões, você compara que faz tremer o chão. Então, você tiver uma comunidade no dia a dia, os próprios moradores até comentam, né? Que parece que vai levar as telhas quando o avião passa de tão próximo que essa comunidade é o aeroporto. Eu imagino que o barulho, né, e o tráfego de aviões no Recife, que é um aeroporto importantíssimo, e como incomoda isso para a comunidade. Mas eles não são únicos, né? Tem toda aquela região da Avenida Recife ali, todo mundo tem esse barulho. Mas eles ficam na ponta mesmo da pista, né? Eles ficam no muro da pista.
Vale destacar que a comunidade, ela também vem ali junto com a construção do aeroporto, né. Sim, Aí já vem também um dos primeiros debates, né, uma das primeiras remoções já da comunidade advém também do aumento da pista de pouso do aeroporto há algumas décadas atrás. Então, assim, sim. eu acho que a comunidade ela tá junto também com a história do aeroporto, o seu crescimento e a convivência desses moradores com o local é comum, obviamente é comum, né, eles não chegam até as construções das casas, eles respeitam o limite para a questão de segurança do pouso do Hum, avião, a questão também de não entrar na pista de pouso, tem todo esse entendo. cuidado e não ter novas construções na parte, de pouso do aeroporto, né, já se tem esse cuidado por parte dos moradores. É assim, parece óbvio, mas por que o nome Comunidade da Linha? Aí parte do que eu vinha falando inicialmente, né, a comunidade ela é cortada por um ramal da linha férrea, que é subutilizado, que é o ramal Werneck, e esse ramal eles levavam, os trens, né, antigamente e hoje esporadicamente os VLTs, para o pátio de manutenção Edgar Werneck, e aí é onde vem justamente o nome da linha, e também hoje que corta a comunidade de ponta a ponta, né, é um dos ramais ligado a essa linha antiga linha férrea, que corta a comunidade. E aí, como símbolo de luta, é chamado de comunidade da linha, por ter esse processo aí, que vamos falar mais um pouco, de luta judicial e também por essa comunidade ser cortada por essa linha férrea. E aí tem essas 2 cis que eu falei anteriormente, que constitui cada lado da linha férrea, ali, a Cis Paz e Amor e a Cis Beco do Michelon. Para além do que a gente já sabe, por exemplo, de comunidades que têm dificuldades para saneamento, acesso à água, né, e a dignidade, moradia, dignidade, né, a gente tem um problema chamado a linha do trem. Então, esse. E aí, conta um pouco o que é que está acontecendo com a comunidade, porque eles estão ali há muito tempo, acho que desde a década de 70, né, 1970, entre 60 e 70, né, eles passaram. Nesse processo de reocupação do Recife a partir das cheias, é isso? Isso. Ou aquela região, hoje ela tem, né, a população com dados, né, do IBGE, de 1.756 pessoas, com cerca de 600 unidades habitacionais, nesse levantamento, que a gente também faz para o nosso trabalho lá na comunidade, né, para entender quantas pessoas são, quem mora lá, frente ao impacto. E a região do Ibura, ela começa, em sua totalidade, ela ser ocupada após a Cheia de 66, né, sobretudo ali tem Ibura a gente tem que entender também, tem o Ibura de Baixo, que é muito conhecido, e o Ibura de Cima, né, essas Que é 2 a Coab, né? A divisões. de cima é a Coab. O R2, Isso, 3. exatamente. Que advém dessas construções que foram feitas para as pessoas atingidas por essa cheia. E aí começa-se gradativamente, Ah, esse processo de ocupação. E aí cabe destacar que as pessoas que foram direcionadas também para o Ibura de Cima, nesse período de cheia, elas encontraram grandes problemas. Algumas pesquisas, já feitas anteriormente sobre esse processo de ocupação do Ibura mostra que eles se depararam com construções não finalizadas adequadamente, com problemas de infraestrutura nas casas entregues, de saneamento básico não completo. Então você começa a ter essa ocupação mediante as questões climáticas, né, como a gente ressaltou, das cheias, e também por demanda, habitacional no centro do Recife, que vai ser uma região hoje densamente ocupada, tem todo esse processo também que a gente conhece, né, do processo da expulsão dos mucambos, já área central do Recife. Então essas populações que sempre viveram em vulnerabilidade, passam a ocupar esse local, que também é uma terra de engenho, advém dessa hum, origem termo, né, de uma terra de águas. Então, e aí tem uma das pesquisas que mostram, né, que são pessoas que fugiam da cheia, mas que ainda convivem com os alagamentos, por exemplo, né. Então sim. você tem aí uma vulnerabilidade que é unânime, assim, posso dizer que é um elemento central, que está presente nos 2, né. Você sai de uma cheia, mas convive ainda hoje com algumas vulnerabilidades de saneamento básico e alagamentos, né, que é uma latência. Por exemplo, a Dona da Câmara é um grande símbolo ali de alagamento no Recife, quando qualquer ameaça de chuva começa a acontecer, né. É Então porque essas populações O Recife é assim, né? Você vai chover, já alaga, né? já alagou. Então você tem essas pessoas que começam ali a ocupar e vai se adensando, obviamente, que hoje a gente está na região metropolitana e como eu citei, né, ela é margeada por 2 grandes avenidas, é uma área central de acesso de transporte, acesso ao trabalho, acesso ao centro do Recife, tem ali alguns terminais de ônibus também centrais, alguns bairros nobres também, como o de Boa Viagem, que algumas pessoas trabalham nessa região também. Então Sim. se caracteriza como uma região densamente ocupada, como eu falei, e também de grande importância de mobilidade, acesso ao trabalho para essas pessoas que estão ali localizadas.
Então, você passa, ela é visivelmente ocupada por muitas moradias, predominantemente. E aí eu destaco também que não é só as moradias, já se tem o comércio local, e aí você começa a observar a consolidação dessa comunidade durante os anos, que aí você tem o comércio local, com padaria, supermercado, tem posto de saúde, tem escola, então não tem só as construções de moradores, mas tem também equipamentos públicos, né, que é a escola que tem lá para os alunos, para os estudantes da comunidade, tem o posto de saúde. Então, já se tem toda uma convivência, uma sociabilidade ali naquela comunidade já estabelecida durante os anos, que advém desses fenômenos que eu falei anteriormente e que hoje se tem esse grande número de pessoas residindo ali. E aí você pediu para explicar um pouco o que acontece nesse conflito, né? Mas só, É, só mais uma coisa. Nesse caso, eles hum, ocupam uma área, que é a área da União, uma área federal, que é da rede isso, ferroviária. É da rede ferroviária e eles ocuparam uma área que não estava sendo utilizada pela rede ferroviária. isso. Nós sabemos que as redes ferroviárias do Brasil foram todas sucateadas e abandonadas como modal de transporte, principalmente aqui no Recife, né? A gente perdeu praticamente todas as linhas aqui, as grandes, né? E até para o interior. E aí uma região que foi ocupada pela essa ausência, né, da ocupação enquanto indústria de transporte, né? Das linhas. Eles Isso. ocupam esse espaço. Aí agora, o que aconteceu? Que o governo quer de volta? Não, o que que acontece? Como você bem falou, essa era uma região que, enfim, foi sendo abandonada ao longo do tempo, mas aí cabe algumas especificações. A linha férrea, ela entra em concessão, né? Ela está com a concessão com a FTL, que é a Ferrovia Transnordestina Logística, que advém de um processo de desestatização das linhas ferroviárias. E aí todo o Hum, processo histórico, né, das vendas das linhas férreas. E o que é a concessão? Essa empresa ela tem por obrigação de cuidar das minhas serras, fazer a sua manutenção, ou seja, preservar os seus beirais, fazer a limpeza, evitar supostamente mesmo sem usar. ocupações, ou seja, mesmo Mesmo sem sem. usar, fazer isso. É a obrigação dela zelar, e aí isso é institucional, Hum, é zelar pelo bem público, vamos dizer assim, né? A sua hum, obrigação é zelar pelo bem público. E o que não acontece? E aí, como você bem falou, né? Você tem essa falta de investimento, essa desmobilização do uso das linhas férreas em detrimento das rodovias e lembrando que isso não é um problema local, tá? Isso é um problema nacional. E aí a FTL ela passa a ter a concessão das linhas férreas a nível nacional. Então você sim, tem toda uma questão de aí é onde entra a concessão. Ela tem o dever de zelar pelo patrimônio público. E aí, sim. como isso não acontece, não se tem esse cuidado, né, não se tem essa vistoria. Primeiro, pelo desuso, que não tinha sentido você cuidar de uma coisa que não tinha uso, e também por não estar presente, não ter movimentação, não ter projeto, que é o elemento central hoje, é uma das grandes questões que a gente coloca nesse conflito, que eu vou especificar um pouco mais à frente, é que não se tem projeto para a linha férrea, ou seja, não se tem nenhuma perspectiva de retomada, e mesmo se tiver, cabe a um diálogo, que é uma coisa que a gente sempre ressalta, a gente não está contra essa reflexão sobre a necessidade de mobilidade, sobretudo no Recife, mas o ponto central é, a FTL ela tinha a obrigação de concessão, ou seja, diz lá, por esse patrimônio ferroviário, e que não acontece. Então Hum, você tem, como eu falei inicialmente, uma população que precisa de habitação, que historicamente está vulnerabilizado o acesso formal, e aí muito claro destaque, né, o acesso formal à habitação, ou seja, por meio da compra, por meio de um acesso legal desse acesso à habitação, e que vai procurar um local para morar, mediante as suas condições. E a gente está falando de uma população periférica, pobre, que não tem recurso para estar nesse mercado formal, né, de habitação e não só de habitação, mas de propriedade, que é o acesso a esse solo para construir, né, solo para construir uma uhum, casa. Então entendo. essa empresa não teve esse cuidado, não teve o cuidado, não teve a manutenção, e aos poucos ela foi sendo ocupada, os beirais da linha, né. E aí se tem essa legislação, que eu vou detalhar também, que é dos 6 metros e dos 15 metros, né, que a gente chama de faixa de segurança e faixa de domínio. E a faixa de segurança seria por conta de sarrilhamento, né, que vai do beiral da linha até os 6 metros, e a faixa de 15 metros seria a faixa não edificante, ou seja, voltada para construções e melhorias das linhas férreas. Então, Hum, um pouco dentro desse cenário de não manutenção, de abandono, de falta do compromisso, da obrigação da FTL, de cumprir com seu papel nesse cenário das linhas férreas, que começa esse conflito judiciário. Por quê? Até então, em 2011, parece que a empresa acorda, vai começar a ser multada pelo governo federal
por Uhum. observar essas ocupações, e ela simplesmente, por tentar evitar multas processuais, né, devido à sua obrigação, ela começa a entrar com diversos pedidos de reintegração de posse. E aí, em 2011, é que chega inicialmente na comunidade da linha os primeiros solicitações, né, para as notificações para essas populações saírem desse terreno. Então, nesse contexto que se inicia essa movimentação e esse contexto social de ocupação, como eu falei pontualmente, né, por não ter essa movimentação, por não ter uso, por ter o abandono, a necessidade de habitação e de acesso à moradia por essas pessoas. E aí inicia essa batalha frente a essa movimentação da FTL em retomar Hum. os territórios, aliás, os territórios locais das linhas férreas a nível nacional. E um deles é a comunidade da linha. E aí, como eu destaco, a FTL ela começa com esses processos judiciais para não sofrer multa. E aí vai começar os grandes absurdos, né? De não só a falta de compreensão da realidade, mas nos primeiros processos exigia que os próprios moradores derrubassem suas próprias casas. Então, assim, o primeiro processo que chega em 2011, uma exigência eh, da FTL era que os próprios moradores destruíssem suas próprias casas. Então, você tem, além dos inúmeros problemáticos que a gente pode trazer aqui desse processo, tanto social como institucional, essa arbitrariedade que seria obrigar uma pessoa a destruir a sua própria casa. E aí você tem pessoas que passaram a vida inteira construindo sua vida, construindo sua fonte de renda, cuida dos seus filhos, ter o seu filho na escola. Sei. Então, esse pontapé começa esse processo judicial em 2011, mediante a essas questões da FTL, né, de sofrer com ter que pagar ao governo diversos processos por não cumprir com as suas obrigações legais, né, sofrer multas contratuais, como eu Aí expliquei jogaram nesse tudo isso processo. para a comunidade, como se fosse: "Olha, não é problema não é nosso, vocês precisam sair daí, que vocês ocuparam o lugar errado". Só para entender um pouco, o trem ainda passa, aí tá, as casas não estão construídas em cima da linha, estão na margem da linha. Não. Isso. E aí tem a questão assim, ele passa muito esporadicamente, que são os VLTs que Hum, passam por parte de manutenção que ainda certo, existe. E certo. ele passa esporadicamente. E isso, quem é a gente que convive, né, na comunidade, está lá como assessoria técnica e diálogo com a comunidade, a gente já presenciou um momento ou outro ele passando, e aí cabe esse processo. Os moradores e moradoras que convivem lá já têm ciência que ele vai passar esporadicamente, e tem muitos moradores que construíram sua casa dentro, do limiar dos 6 metros, já para Ah, conviver com esse tentar veículo conviver que com essas passa, esse restrições. transporte que passa, né. Ah, para conviver com essas restrições já. Isso. Ingrid, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para a gente continuar essa conversa muito interessante. Daqui a pouco a gente volta, pessoal. Estamos apresentando o programa Vozes do Recife. Vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco voltamos com mais sobre conflitos fundiários no Recife. O caso da comunidade da linha, com a cientista social Ingrid Barbosa, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Voltamos com Vozes do Recife. E para você que chegou agora, estamos conversando com a professora e cientista social Ingrid Barbosa, com mediação do professor Jaime Guimarães Júnior, sobre conflitos fundiários no Recife, o caso da comunidade da linha. Estamos de volta. Ingrid, bom que a gente intervalo para aquela aguinha, né, Ingrid? Nesse momento, a gente precisa entender, fazer com que as pessoas entendam o seguinte: a empresa entrou no processo família por família ou foi um processo coletivo, com todo mundo? Como é que explica isso? Certo. É assim, como eu falei, o problema não é a nível local, né, ele é um problema a nível nacional. Então ele entra, como eu falei, ele não entra só com o pedido de reintegração apenas na comunidade da linha. A nível nacional, foram identificados, tinha uma pesquisa pelo Centro Popular de Direitos Humanos, publicada bem recente, que são as advogadas, inclusive populares, que prestam esse serviço, né, que atuam diretamente como advogados populares na comunidade da linha. Eles realizaram um levantamento recentemente sobre mapeando, né, esses processos, quantos são, quais se é residencial, se é comercial. Então, assim, hoje, pelo documento recente do CPDH, tem cerca de 350 ações de reintegração de posse, realizadas pela Transnordestina Logística. Desses processos, 6 são na comunidade da linha, certo?
E aí, desses 6, um já está em trâmite julgado, ou seja, que chegou à última instância para se recorrer e a comunidade ela perdeu. E aí cabe destacar que ao Certo. longo do processo tem várias posições, né, ao longo dos processos que vai para os juízes. Inclusive, a gente teve um com causa ganha, né, mas que ainda cabe recorrer, não está em trâmite julgado, que a juíza entendeu que ali já era uma região consolidada, de moradia consolidada, e que não cabia derrubar. Então a gente também tem essas especificações dentro do próprio judiciário, né, você tem 6 processos ali, e que os 6 eles recebem avaliações diferentes. Infelizmente, a maior parte deles, entende a moradia em segundo plano, mas tem esse, por exemplo, que eu posso citar, que a juíza entendeu, que ali já é uma área consolidada de moradia. Mas como eu estava falando, tem 350 ações de reintegração de posse. Nesse total, né, mapeada até então 1.500, são imóveis residenciais. E aí cabe também acrescentar, que dentro desse processo de impacto também tem espaços públicos, tem prédios também públicos em cima das linhas férreas. Então você tem um cenário de muitas contradições, né. Você tem ali, a questão judicial, é uma propriedade da União, né, então é do governo do estado, então você tem construções públicas em cima da terra da União, então assim, tem essas questões. Mas no que corresponde à comunidade da linha, como eu falei, são 6 processos. São 6 processos e um está em trâmite julgado, certo? E a primeira sentença, do despejo, ela vem em 2021, que é justamente no período da pandemia. Sei. Mas uma coisa, espera aí, são 6 processos, um já está trânsito julgado, já está na última instância, Isso. já não tem mais o que fazer. Mas assim, quando a gente diz um processo, é contra uma família, é contra um grupo de família, é um grupo de pessoas? Não, quando você coloca os processos, assim, nesse trâmite julgado, em tese, estariam 19 pessoas. E aí é uma Certo. coisa que, no papel, estão 19 pessoas processadas. Todos os seus processos, a gente tem cerca de 89 pessoas processadas. Tá. E aí entra uma questão que a gente ressalta como pesquisadores, né, e que presta assessoria ali na comunidade. É você colocar uma pessoa como impactada não tem sentido na realidade. Porque uma casa não tem só uma pessoa, uma casa tem uma família, Eles entende? usaram a pessoa como representante daquela família, assim, aleatoriamente? É que eu entendo quem é o responsável pelo domicílio, possamos dizer assim, né, a gente Ah, entende que tá. colocou a Então eles provavelmente fizeram um cadastro anterior, né, fizeram um cadastro, a pessoa se colocou como responsável da família, né, daquela residência, e aí eles utilizaram isso para poder usar contra as pessoas. exato. E aí a gente tem uma série de questões, né, como eu falei, são 6 processos com num documento, né, do processo judicial são cerca de 89 pessoas, mas aí com o processo e aí ressaltando, né, minha pesquisa, do mestrado, ela é fruto de uma atuação de assessoria técnica, né, que vem da Universidade Federal de Pernambuco. Ela é coordenada pela professora Isabela Galera, Departamento de Arquitetura da UFPR, lá no CAC, né. E essa extensão é a extensão Linha do Trem, Linha da Vida, o nome da extensão, né. E ela já vem atuando desde o início desse processo judicial, e tem como finalidade auxiliar esses moradores na luta, pelo acesso à moradia e contra esses processos de despejo. Então a gente já tem vários produtos dessa extensão, entre eles são estudos de mapeamento de impacto, ou seja, é identificar, quais são os impactos reais desse processo judicial. Em que sentido? A gente tem no processo 19 pessoas, em um processo, mas com os estudos e levantamentos arquitetônicos, visitação às casas, a gente consegue verificar que não é só 19 pessoas, são 102 pessoas. E aí considerando idosos, crianças, entende, que residem Que é o nessas núcleo familiar, habitações. né, que é o núcleo familiar daquela Exato, pessoa, de cada pessoa. exato. E Tem para ale sim, diga. Pode falar, pode falar. E para além disso, não são só 19 casas, que por si só já é um grande impacto, porque você até falar de uma habitação, de uma moradia, já é muito importante, né, porque é importante para aquela pessoa. É importante para aquela pessoa que trabalhou, como eu já falei, né, construiu, comprou aquele e aí vale destacar uma coisa que eu quero destacar, é que muitos deles têm recibo de compra. Então eles foram lá, compraram terreno, juntaram dinheiro, então eles, Hum. se esforçaram para ter acesso à propriedade, o terreno em si, para construir suas casas.
ou foram lá e compraram já a casa pronta. Então, tem a realidade de você tentar, estar dentro de um processo legal, né, de ter acesso àquela sua casa. Para o nosso ouvinte entender, mesmo numa comunidade irregular, com não tem um registro fundiário daquele local, daquela casa, daquele terreno, mesmo assim as pessoas compram e vendem dentro da comunidade. Então, é Exato. normal, eles compram e vendem, né, mudam, trocam de casa. Eh, É o Acho que os primeiros mercado moradores já Isso, é o mercado de moradia na periferia, né, nas sim, áreas de o que acontece é vulnerabilidade. compra e venda e tem recibo e tem, né, Uhum. um E contrato aí aí. exato, uma das coisas que os moradores ressalta é um desses elementos: "Olha, eu comprei minha casa, porque eu vou ter que sair da minha casa". Então isso é um Hum, ponto. E aí, como eu falei, se fosse só uma casa, não só uma casa, já é uma casa, e aí impacto, mas não para em dimensão de impacto, são só nesse caso 39 casas, a partir do levantamento. E aqui eu venho destacar o plano de incidência que foi feito de um estudo assim no em 2021, e eu hum, destaco mais uma vez que foi em plena pandemia, você despejar uma família, em plena várias famílias, né, em plena pandemia uhum, nacional, aliás mundial, que sim. pessoas estavam morrendo, e a vulnerabilidade habitacional, se você colocar uma pessoa em vulnerabilidade habitacional, expulsar da sua casa, sem nenhuma contrapartida de indenização, que além de exigir que as pessoas derrubassem suas casas, não tinha nenhuma prerrogativa de acesso à moradia, nem de aluguel social, nem de realocação, nem de construção de novas casas em um outro terreno. Então você tem várias, violências com essas pessoas, institucional e também social, né, de você e aí eu falo institucional justamente por querer colocar essas pessoas para fora, sem nenhuma, contrapartida, obrigar as Sem nenhum pessoas amparo, nada. sem nada. E social, obviamente, porque não tem acesso mais à moradia, saneamento, uma área com saneamento básico, infraestrutura, e um contexto de pandemia, que as pessoas estavam tentando sobreviver, sair de casa para trabalhar e voltar viva, né, sem Fazendo um adquirir ajuste fazendo um ajuste para o nosso ouvinte, significa o seguinte: são 6 processos, né, isso, um deles e são famílias, então, eles estão processando e só o pessoal que está no caminho da linha, assim, nas margens, logo em seguida. Que você falou de 6 metros, não foi margens de 6 metros, de 15 metros. Então é esse corredor que está sendo processado. isso. E aí também tem outras complexificações, porque assim, e aí é por falar, né, a nível nacional varia também essas dimensões. Os 6 metros, como eu falei, é correspondente à faixa de segurança, né, que seria para um Hum, descarrilhamento, a proteção. Os 15 é referente à notificação, que seria para melhorias. Só que no processo, inicial era solicitado 21 metros, que corresponde ao Acordo da Boa Vista. Então seria aberta ali naquela região uma ponte da Boa Vista, basicamente. Pronto, E aí 21 metros, seria seria de centro, 21 para um lado e 21 para o outro, ou 10,5, exato, 10,5? É exato, 21 para o lado e 21 para o outro? Do exato. O centro da processo de linha? a solicitação Caramba! do beiral da linha era posterior até 21 metros. Então, assim, e aí a gente até os advogados questionaram por que 21, e aí foi porque a juíza ou juiz responsável, somou esses 2 valores, 16 com desculpe, Ah, 15 com 16 metros. E aí se entendeu que seria 21 metros, e aí se tem hoje a negociação para entendendo aí, questionando: "Olha, se tem um projeto para a linha férrea, então certo, vamos tirar os 6 metros, vamos dialogar, de entender o impacto real e dialogar com os moradores", mas aí voltando com essa dimensão do impacto, então não são só apenas, 19 pessoas, já são o quê? 102 pessoas, que tem, como eu falei, idosos, crianças, pessoas com sim. deficiência, e não são só 19 casas, que por si só seria um grande impacto, são 34 casas, só nesse primeiro processo, dos 6 processos que eu citei. Então, assim, é um dos estudos mostra isso, e se a gente for pensar em a dimensão, né, maior, Uhum, uhum. justamente considerando os outros 5 processos, isso atinge muito mais pessoas. E um ponto que eu quero destacar também é a falta de coerência, de localização das pessoas processadas. No levantamento, tem várias questões, sabe, o estudo ele traz várias questões da falta de diálogo da institucionalidade, que é o processo, com a realidade. A primeira delas é essa, a dimensão do impacto real. Uma Sim. delas também é essa lógica de localização de remoção. Por exemplo, uma casa é na ponta, passa 3 casas, é a próxima casa, então eu vou derrubar só essas 2 e vai ficar as 3 do meio.
Então, assim, Uhum. e vai gerando isso também são táticas, de remoções, né, de criar conflitos dentro de uma comunidade, e aí, assim, tem uma discussão teórica sobre isso, né, de táticas de remoção, e aí o Caio Suntamori, ele vem trazer um pouco dessa reflexão, né, quais são os mecanismos criados pelas instituições, pelos agentes para promover uma remoção em um território. E aí, entre eles, é essa lógica, né, de criar entre elas, criar o caos, deixar entulho, não ter uma lógica na remoção para colocar um morador contra outro morador. Então você tem toda uma série de elementos que influencia e constrói instrumentos para forçar a pessoa a se retirar daquele território. Então, assim, Sei. a gente observa que lá, tem essa incoerência de aí um dos questionamentos dos moradores é: "Aí vai ficar vazio? Um terreno, vão reocupar". E aí entra na discussão que a gente se propõe, né, de que a terra hoje ela ainda é um elemento central em disputa, né, é uma necessidade ainda latente, já que a terra, a propriedade, ela é um bem privado, ela é um bem mercadoria. Então você ter acesso a esse espaço tem que comprar. Então necessita de um recurso para se ter. E nem todo mundo a maior parte da população não tem condições hoje de adquirir um terreno no espaço "formal", entre aspas, do Recife, já que é um dos metros quadrados mais caros para adquirir, né. Então você vai ocupar novamente, porque existe um grande número de pessoas que precisam de moradia. Então já tem uma das incoerências entre esse acesso, localização é outra que eu falei, né, agora, e essa demanda por essa habitação. Nesse processo, Ingrid, por exemplo, você tem aí um choque, né, tem também deve ter problemas psicológicos dessa comunidade. Como é que tá essa situação, a cabeça dessas pessoas? Muito importante que você colocou, Jaime. A gente é uma das questões centrais, e aí se tem necessita-se também ampliar essas pesquisas sobre o impacto na saúde das pessoas que convivem em remoções, né, que estão removidas e que convivem com a ameaça constante de Sim, remoção. E aí sim. entra vários elementos, você colocou muito bem. O primeiro é o medo de perder a casa constante, você ir dormir sem se acordar, sem saber o que vai ser da sua casa. De você não saber se vai ter um teto para dormir, se vai sair para trabalhar e voltar e ter um teto para os seus filhos. Então você tem Se a polícia chega às 6 da manhã para derrubar tudo com um caminhão, com e um ponto aí você traz também outra coisa, é que nesse trâmite julgado, na sentença, né, que teve, tinha lá uma exigência da FTL, polícia, o pessoal da polícia militar, então tem toda uma estrutura de represária contra moradores que só estão ali tentando proteger o seu teto para dormir. Então, assim, você tem essa estrutura violenta também, né, de você ir contra essas a pessoas em processo de a remoção. ameaça, né, a ameaça Isso. diária. Então, assim, esse adoecimento que você traz é ameaça, é uma latência, é uma angústia constante. Então é muito visível, assim, no diálogo com os moradores, o medo, o sofrimento, e umas moradoras mais idosas também que construíram sua vida, né, naquele território, fica sem dormir, toma remédio controlado. E aí tem várias questões também, que um ponto é que tem pessoas fere o estatuto da criança, do adolescente, que você coloca essas pessoas em Hum, vulnerabilidade, as crianças, os idosos, as pessoas com deficiência. Então tem casos na comunidade, de pessoas nessas circunstâncias. Então você vê sua casa ameaçada, você adoece, se sente frágil, vulnerável. Então vai desenvolvendo certos distúrbios emocionais. É ansiedade, é depressão, insônia. Então já aconteceu assim, moradores narrarem pra gente, nos contarem, essa angústia que sente e não ter para onde ir. De perder sua casa e não ter para onde ir, e não é ter o nenhum perder tudo, perder perder tudo, tudo. e não ter o suporte nem municipal, nem estadual, nem federal, porque aí você tem mesmo com a terra da União, não tem nenhuma prerrogativa de acesso a outro local, nem municipal, né, via prefeitura, de acesso a outra Uhum. habitação. Então você tem e aí junto com essa questão também do medo, tem de não poder investir em melhorias habitacionais, não poder investir na sua casa por medo de perder. E aí é recorrente, juntamente com esse sofrimento que você chama a atenção, é também a questão de não investir, na casa, em melhorias, em reformas, por medo de perder também, investir o dinheiro e perder esse dinheiro. E aí você escuta bastante: "Eu já não tenho não vou ter nenhum subsídio para sair daqui, e ainda vou investir o Hã. pouco que eu tenho numa casa que eu vou perder". Então você fica em uma constante, é uma angústia constante, porque vai para o processo, aí é recorrido, aí chega também muitas vezes também que é um ataque à desinformação, pelo medo também, Sei. né.
de uma informação que Entendo. chega pela metade ou a falta dela, porque todo esse processo de solicitação de reintegração de posse, obviamente não chega ninguém para explicar o que é esse processo e quais são os reais impactos dele ou soluções. Obviamente não vai chegar, a FTL não vai chegar na comunidade e explicar didaticamente o que é, as pessoas ficam no escuro. O que é, e aí um ponto muito importante é que foram as próprias moradoras, e aí destacando que é uma comunidade composta majoritariamente por mulheres, chefes de famílias, mulheres negras, e que se mobilizaram, fizeram protestos durante a pandemia, e que se mobilizaram para ir atrás do Ministério Público para conseguir a defesa desse território. A gente vai dar mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta e continua sobre esse assunto. Só um minutinho, pessoal. Você está ouvindo o programa Vozes do Recife. Agora vamos para mais um rápido intervalo, mas já já voltamos para continuarmos falando com a cientista social Ingrid Barbosa sobre os conflitos fundiários no Recife, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Voltamos com Vozes do Recife. E para você que chegou agora, estamos conversando com a professora Ingrid Barbosa sobre os conflitos fundiários do Recife, o caso da comunidade da Linha. Vamos lá, pessoal, chegamos, voltamos, a gente está rindo aqui, Ingrid está tomando água e a gente é o momento do intervalo, né? Tomar uma água, um café. Ingrid, obrigado, o assunto está maravilhoso, a nossa conversa está muito boa. Mas eu queria entender uma coisa, Ingrid. Diante de todo o processo, você disse que dentre os 6, um deles já está o trânsito julgado, né? Que é o último, não tem muito o que fazer. Desde 2021, a gente está em 2025. Então, o que aconteceu que, você bem assim, grosseiro, que a polícia ainda não apareceu para tirar todo mundo? Houve alguma negociação? O que é que aconteceu? Que ainda bem, É, eu não estou dizendo que deveria chegar, sim. tá? Sim, eu entendo. Eu falei, né, no início que um dos primeiros processos, assim, a receber a sentença de despejo foi em plena pandemia. Então, e a gente tem que destacar que a prática de remoção, ela é recorrente no espaço urbano brasileiro, né? Ela é uma regra, mediante espaço de disputa. Então, não é só a comunidade da linha que sofria com remoções, mas também várias outras comunidades em plena pandemia da Covid-19. Então, essas pessoas que sofreram, junto com os agentes que sofrem com ameaça de remoção e que sofreram naquela época, se mobilizaram justamente para preservar suas casas no caos que estava instalado, da vulnerabilidade também que estava mediante essa crise sanitária do Covid, junto com entidades como a campanha Despejo Zero, e aí eu retomo a comunidade da linha, né, que foram as mulheres que foram até o Ministério Público, foram atrás do CPDH, da universidade, da CAUS, várias entidades, elas começam a trabalhar com a força coletiva, né, mediante essa ação conjunta, para defender essas comunidades. E aí na Covid-19, se consegue mediante essa luta popular, da defesa das suas habitações, suspender os despejos, mediante a DPF, né, que é a DPF dos despejos, pelo ministro Roberto Barroso, que suspende, os despejos de período da Covid. E aí foi se prorrogando, foi prorrogando nessa questão do despejo, e entre elas também começa a ser vigente a necessidade de uma mesa de negociação mediante a despejos. Então, precisa, de forma resumida, precisa sentar com as pessoas interessadas e impactadas para ver o impacto. Então, Então não é você. um caso isolado da linha do trem, né, não é só Não, da comunidade da linha, não é isolado, é uma questão nacional, que é um problema nacional. Então, a comunidade isso. da linha foi beneficiada por um problema nacional. Isso, você tem a questão primeira, que foi a questão, como eu falei, né, que não era só a comunidade da linha, não era e não é a única ameaça de Uhum, despejo e remoção. E aí vem essa luta coletiva da campanha Despejo Zero, que vem como produto, né, essa suspensão dos despejos, e conjunto, retomo, que não é também um conflito localizado nas linhas férreas, apenas no Recife. É um conflito uhum, nacional que já se tem movimentações sobre esse processo, então se soma, né? Você tem sim. essas lutas conjuntas. E aí parte, como eu falei, né, que não é só na comunidade da linha esses despejos e essa luta localizada. Então, a gente tem a nível nacional, como eu falei, é o impacto nacional, que já se vem questionando a legislação, porque é uma legislação muito antiga.
E aí tem várias transformações, não só da questão da mobilidade, a forma de uso, esses espaços que foram negligenciados e abandonados ao longo dos anos, mas também que as cidades que foram crescendo. Então, assim, tem alguns autores aqui já tratam explicando, né, que as linhas férreas elas foram tomadas pelas novas o crescimento da cidade, a forma que a cidade foi crescendo. Então, ela foi, de certa forma, engolida por esse processo de urbanização e adensamento. Então, várias E o regiões. desuso comprometido pelo Isso, desuso como eu também, né? falei, né, vem essa parte do desuso que se soma a esse crescimento urbano. Então, assim, você já se tem um movimento de necessidade de revisão da legislação. E aí que ela não pode ser estática, né? As relações do Sim. espaço, o espaço urbano, ele se transforma, ele é em constante transformação em diversas relações. Então, um deles é esse espaço das linhas férreas, que foram ocupadas por habitações ou outras construções, dentro do espaço urbano. E aí você tem toda uma movimentação a nível nacional, primeiro de revisão também da legislação, e agora se tem essa mesma negociação do conflito fundiário pelas linhas férreas, que conseguiu avançar em alguns quesitos. Um deles é a suspensão desses processos que estão já julgados, sem condições de recorrer, e também os outros que ainda está em processo em juízo, né? Nessas questões Uhum. judiciais. E nessa mesma negociação, a gente tem algumas atualizações constantes, né, mediante os advogados da comunidade. A gente tem agora que foi questionado a necessidade de um estudo de impacto para dimensionar o impacto real desses processos de remoções e que já é uma vitória. E aí um deles vai Claro. ser agora, né, contratado eh, um estudo de impacto para depois se ver o que vai ser necessário fazer, né. Então a gente espera que a partir desse estudo se tenha essa discussão mais fincada na realidade, né, a dimensão de impacto real. E esse estudo foi contratado, está em processo de construção, nessas linhas férreas impactadas pelo despejo. Então um dos produtos, mediante dessa luta e dessa mobilização, a primeira que eu falei, a suspeição, a segunda é esse estudo na dimensão da realidade, e a gente espera que um deles seja para sentar e conversar após a análise do estudo, né, que aí vamos ver também qual vão ser os parâmetros, qual vão ser os resultados a metodologia, como vai ser feito, né, esse estudo também para dimensionar esse impacto. Já que, como eu falei, né, a gente com a extensão já tem vários estudos, com metodologias, desenvolvidas, né, para pensar o impacto da realidade, levantamento arquitetônico, entrevista, visita aos territórios, para mapear de fato esses impactos. Então já mostra que a realidade é muito mais complexa do que só as linhas institucionais, né, que estão nas linhas da lei. Nesse momento a comunidade está em espera ainda nesse Uhum. imbróglio e uma espera meio tenebrosa, meio complicada. Nesse caso também a gente tem a desconexão e aí eu não sei se a desconexão seria mas assim, a afetividade sendo também a gente falou sobre o mental, mas também a ligação com o local, né, com a vizinhança, tudo isso também, né, gera um Laços pouco de afetivos, impacto né? também, né, a relação afetiva. Aí, Ingrid, pra gente ir para o final da nossa conversa, que a gente já tem poucos minutos para finalizar, eu queria que você falasse sobre, o teu trabalho de pesquisa, como é que tá, o do mestrado, que já foi defendido, agora você já é doutoranda, como é que está a situação? Você evolui esse mesmo assunto para uma proposta de doutorado? Certo. O meu mestrado, como eu falei, ele é em cima da comunidade, assim, é baseado no estudo da comunidade, e aí eu faço análise, né, dessa discussão entre legal e ilegal, e como as pessoas percebem essa habitação e a moradia, e aí vendo as diversas visões dos agentes, né, que atuam nesses territórios, que são os moradores e moradoras, defensor público, advogados populares, Uhum. os agentes que são dentro desses espaços e como eles percebem e leem essa realidade, né, do direito à habitação. E o meu doutorado ele vem como um desdobramento também ainda desse campo de estudo, só que com foco nas discussões de gênero. E aí parte de uma observação que eu já destaquei, que é uma região predominantemente ocupada por mulheres, negras, chefes de famílias, e que aí é um espelho da realidade nacional, né? O déficit habitacional, ele, mais da metade é feminino, então eu vou pensar um pouco esse processo dentro das remoções em conflito fundiário, a partir do gênero, né? Estudando um pouco também Uhum. dentro ainda das linhas férreas e esse conflito nesses espaços. Então é sim um desdobramento da minha pesquisa, ainda do acesso a esse direito, a propriedade aí discutindo ainda, né, a propriedade ainda como centro
dessas relações de acesso à moradia e acesso ao solo, como ainda o elemento central, a Constituição, né, como fundamental, de acesso a esse solo por meio da compra, o elemento central ainda Uhum. o acesso ao direito legal desse espaço. E aí eu parto para trazer esse outro olhar, né, que é o olhar de gênero, como as mulheres estão localizadas e como elas são as propulsoras, né, dessa mobilização e dessa luta e resistência nesses espaços. Então, vamos ver Uhum. aí como é que vai ser Como- construído, que eu estou no processo de- inicial, eh, Primeiro ano, né? no Tá no primeiro primeiro ano do ano ainda do doutorado. doutorado. Eu Isso. imagino, Ingrid, que assim, a importância da pesquisa de ciências sociais no seu caso, e aí a gente tem pessoas aqui apareceram da geografia, de história, Sim, e aí sim. arquitetura e urbanismo, a professora que você citou, que é do projeto de extensão, a gente imagina a importância dessas pesquisas para atuar também como vozes para essas comunidades, né? Que você Sim. termina dando voz, né? Não que elas não tenham voz, mas assim, digamos que você é um megafone. Você amplia essa voz, você consegue dar palco. Acho que o correto seria, você permitir um palco melhor para elas digamos que não que eles não tenham essa força de gritar, mas é mais uma pessoa ajudando, né, num Eu processo. vejo como a soma, isso que você fala, assim, é um somatório, né, uma união de forças. Eu Certo. sempre falo que eu sou defensora da assessoria técnica popular e levar a universidade mais para próximo da sociedade civil, nesse sentido, né, das populações, das pessoas que precisam, e aí eu digo sempre que a gente atua para ajudar nesse equilíbrio de força, que é aí já a gente aprende mais do que ajuda, né, nessas realidades, e aí a Uhum. gente está nesse processo de soma. De unir forças e conhecimentos e realidades para auxiliar dessas resistências. Então, assim, é um espaço de troca conjunta, né, de aprendizagem, de construção, de luta conjunta. Então, é só agradecer a essas pessoas, esses moradores e moradoras que contribuem, né, que ajudam também na reflexão sobre esses processos, já que eles vivem isso no seu dia a dia. Como é importante, né, o processo de extensão dos alunos da graduação, por exemplo, no Fundamental. caso é arquitetura e urbanismo, que é com a professora, e aí o seu caso, não só, acho que na graduação você também participou, no seu mestrado, na pós-graduação, e essa conexão da universidade com a comunidade. A importância disso é infinita. É Eu fundamental. É a fundamental. soma de esforços, né, soma de esforços. Aham. A gente tem tanto problema no social, e aí a academia vai para a realidade, vai para o campo, né, vai somar-se Eu acho que é às isso, necessidades. Jaime. É levar e trazer também. A gente sempre tem algumas discussões também com as A moradoras gente dentro da aprende muito. universidade. É trazer também para dentro, né, como a gente fala, e ocupar É. um espaço que já são deles também. É de democratizar ainda mais os espaços públicos, entre elas a universidade pública, né, para as pessoas que constroem ela. Isso é espetacular. A gente não tem muito tempo agora, eu queria só te dar as últimas palavras e eu queria uma sugestão sua de um livro, uma indicação de livro para quem quiser pesquisar essa área social, né, das ciências sociais. E acho que não só nisso, acho que o pessoal da geografia também, arquitetura e Sim. urbanismo, Uhum. né, tem várias áreas que podem trabalhar. Que livro seria interessante, importante para alguém que quiser, né, começar a estudar esse assunto? Eu vou deixar aqui como sugestão A Terra do Mangue, de Alexandrina Sobreira de Moura. Aí o título é Terra do Mangue: Invasões Urbanas no Recife. É um livro que inspirou também, que foi base para minha dissertação, e ela me inspirou também a pensar essas questões, do conflito fundiário, né, que é o que eu estudo no Recife. E é um livro fantástico, você vê a história, você vê também a construção dela, né, de ver os agentes também ali atuando dentro das diversas latências que tem no espaço urbano do Recife. E aí reforça, né, que não é um processo de agora, não é um processo único, não é um processo isolado. É um processo histórico, é um processo coletivo e é um processo, geral, né, então dentro do espaço urbano não só do Recife, mas a Imagino. nível nacional. Então esse livro eu recomendo muito, eu já li, reli, acho ele traz a questão do Estado, né, o papel do Estado, que também é uma Qual coisa o que ano eu da edição dele, Ingrid? Qual essa ano, tu sabes? aqui deixa eu só confirmar aqui, Jaime. Esse aqui é a primeira edição, ela foi publicada em 1990. Então Ela ainda tá bem atual, né, não tá bem atual ainda, sim, sim. 1990, e E ela nós foi pela temos Fundação Joaquim Nabuco, a publicação, né, foi por lá, que é uma a pesquisadora da editora Fundagem. Massangana, a editora Exato. Massangana, provavelmente. Ótimo. Ingrid, eu queria muito agradecer, deixar você à vontade para
né, para as suas últimas palavras, a gente ter isso, tem um tempo aqui agora. Outra coisa importante, Ingrid, os meus parabéns pela pesquisa, pelo o esforço de você colocar-se à disposição da comunidade, né? E Uhum. para aprender, para ensinar, e como foi importante isso da relação, e convidar todo mundo para ir visitar essa comunidade e também participar dessa luta, né? Tá todo mundo que está ouvindo aqui, pode ficar à vontade, e aí avisa para onde é que a gente entra para os canais. Deve ter no Instagram, né? Uma comunidade, um perfil da comunidade. Tem. Eu vou aproveitar, né, essa minha fala final, para indicar mais um livro que eu também acho muito importante, que é Invasões Urbanas, de Joaquim Falcão, o organizador. Ele traz um pouco das discussões do direito, né, dessa discussão sobre legal e ilegal, o acesso à propriedade, acho que também é um livro fundamental. E aí para acessar também os nossos relatórios, os nossos projetos de diagnóstico social, o PEI, o relatório do CPDH e esse trabalho coletivo que a gente vem fazendo. E aí também tem o Instagram da Comunidade da Linha, que hoje que está organizada, né, já como um coletivo, e também tem nossos trabalhos como extensão, e aí pode ser acompanhado pelo Instagram do LEP, que é o Laboratório de Espaço Política, da Universidade Federal de Pernambuco. Então, para ter É acesso às ótimo. informações, é só dar uma acessada e acompanhar lá o nosso trabalho também. Repete aí o nome do laboratório para o pessoal pesquisar direitinho no Instagram. Laboratório Laboratório Espaço Política da UFPE, o LEP, da a UFPE. sigla. O LEP. LEP, né? Isso, exato. Ótimo. Ingrid, eu só tenho a agradecer. Você fique à vontade para as suas últimas palavras e para poder a gente encerrar. Eu agradeço também pelo convite, é sempre muito importante estar sempre dando visibilidade a essa temática, do acesso à habitação, das remoções, porque é uma coisa também que eu sempre falo, né, quem são as pessoas removidas, para onde elas vão, como elas estão vivendo, né, então é fundamental se ter um mapeamento e um olhar constante dessas ameaças, né, porque são pessoas que estão em contexto de vulnerabilidade e que precisam está sempre se defendendo em constante acesso a constante acesso às necessidades básicas, né. Então eu sempre, eu faço esse reafirmar, né, vamos sempre estar nessa luta coletiva pelo acesso à habitação e também na luta contra os despejos, né, a partir pela acesso à moradia digna, também aos direitos sociais. Acho que é um pouco disso. Muito obrigado, bem-vinda. Na próxima, você vai estar sempre aqui com a gente e a gente se vê no próximo episódio do Vozes do Recife. Um abraço, pessoal. E antes de finalizar o nosso programa de hoje, fique com uma dica especial para você que quer conhecer um pouco mais sobre a história do Recife. Na voz da graduanda em História da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Raquel Albuquerque. Oi, gente! A minha dica de hoje é para quem gosta de natureza, lazer e um espaço democrático no coração do Recife. Sim, eu estou falando do Parque da Macaxeira. Localizado na Zona Norte, ele é um dos maiores parques urbanos da cidade e tem de tudo: pista de Cooper, quadras poliesportivas, equipamentos de ginástica, espaço para crianças e até um lago. É o lugar perfeito para dar aquela caminhada, andar de bike ou curtir com a família. Ah, e o melhor de tudo de graça. Vale super a pena conhecer. Você acabou de ouvir uma dica da graduanda em História na Universidade Federal Rural de Pernambuco, Raquel Albuquerque. Aproveite a sugestão e se permita conhecer a nossa cidade. Um passeio pelo passado do Recife também pode iluminar o presente. Na edição do programa Vozes do Recife de hoje, conversamos sobre o caso da comunidade da Linha. Mergulhamos em uma discussão essencial sobre conflitos fundiários na cidade do Recife. Recebemos a cientista social Ingrid Barbosa, pesquisadora no campo do gênero, habitação, remoção e conflito fundiário. Suas investigações buscam compreender como o protagonismo feminino tem influenciado nas dinâmicas de remoção no espaço urbano, nos contextos de conflito e em como as mulheres são as mais impactadas, não apenas por construírem a maioria entre os habitantes desse espaço de conflito, mas também por enfrentarem uma série de precarizações decorrentes das desigualdades históricas impostas pelas dominações de gênero. As relações de gênero fazem com que as mulheres sejam mais fortemente impactadas pelas assimetrias socioespaciais, especialmente em contextos de remoções urbanas, que ameaçam a moradia de muitas delas.
E assim, finalizamos mais uma edição do programa Vozes do Recife de hoje, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire. Agradecemos mais uma vez aos nossos convidados e aos nossos ouvintes. Esse programa foi apresentado por mim, Maria Eduarda de Aguiar, dirigido e produzido por Jaime Guimarães Júnior, editado por Vinícius Barreto e supervisionado pela coordenadora do RecLab, Mariana Zerboni. Um forte abraço e não esqueça de seguir o nosso perfil no Instagram para ficar super antenado, @reclab.ufrpe. Até o próximo Vozes do Recife. Sigam aqui na programação da Rádio Universitária Paulo Freire e até breve! O programa Vozes do Recife é uma realização do RecLab, o Laboratório de Estudos e Ensino sobre o Recife, vinculado ao Departamento de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco.